E aí, cheguei. O vídeo de hoje é pra... Ó, a Siri de novo me atrapalhando, cara. Pô, o iPod, ele... É incrível, né? Como é que pode o iPod, ele fica sem bateria, ele fica burro, mano. Você é louco. Esse vídeo aqui, ele é pra aquelas pessoas que ficam ruminando muito as próprias inseguranças. Eu falo isso com um certo grau de propriedade, porque eu já fui esse indivíduo. Eu já fui aquele cara que fica conversando com você mesmo por horas. Já teve vezes em que eu, poxa, deitava pra dormir assim, ficava rolando pra um lado e pro outro, discutindo comigo mesmo a respeito de coisas. E no fim do dia, eu quero te ensinar algumas coisas. São coisas bíblicas, mas não precisa ser religioso para aprender. E eu quero te explicar como é que você lida com essa ruminação. O nome do vídeo é justamente pare de alimentar essas suas inseguranças, porque muitas vezes a tua insegurança ela é como se fosse um demônio. Ela é como se fosse um demônio e você fica alimentando esse demônio toda vez que você discute com ele. Por quê? O teu pensamento, ele é energia. Nossa, papo de coach, meu Deus. Não, 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 você não tá entendendo. Eu tô falando que o teu pensamento é literalmente energia. Tipo, literalmente energia. É isso, o teu cérebro ele tem um impulso elétrico quando você pensa. Só que ele tem um impulso elétrico e ele para depois. Ele tem um impulso elétrico e se você não faz a manutenção desse impulso elétrico, logo em seguida ele para. Então, digamos que eu pensei num elefante rosa. Só que aí eu parei de me esforçar para pensar no elefante rosa. Logo, esse elefante rosa vai sumindo aos poucos. E se eu não fizer uma manutenção desse impulso elétrico para me lembrar desse impulso rosa, eu simplesmente não vou lembrar nunca desse impulso rosa, desse elefante rosa. Eu simplesmente vou esquecer dele. Só que a maior parte de vocês não entende isso. Então, quando vocês vêm falar a respeito de ruminação, a respeito de término, a respeito de, poxa, tem uma certa insegurança ali, eu pergunto pra você assim, cara, quanto que você tá alimentando essa insegurança? Quanto que você joga comida pra aquele demônio crescer? E eu lembro isso porque no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 3 a 11, Mateus 4, versículo 3 a 11, é o período em que Jesus conversa com Satanás, porque ele vai tentar o Jesus no deserto. E aí Satanás, ele lança umas braba absurda, assim, ele cita trechos da Bíblia contra Jesus, tá ligado? E Jesus responde com outros trechos da Bíblia. Então, basicamente, Satanás vai olhar para Jesus e vai falar, cara, transforma essa pedra em pão. Jesus não discute com ele. Não, eu não posso transformar em pão porque eu tô jejuando, eu fui impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Não, Jesus olha e fala, nem só de pão viverá o homem. Ele não fica dando uma justificativa do porquê que ele tá fazendo. Ele fala, cara, eu não vou fazer isso porque eu não preciso. Nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás leva ele até um lugar específico assim e fala, se joga daqui porque tá escrito que você vai ser levantado. Jesus chega lá e responde, mano, não tentarás contra teu Deus. Se eu cair, eu vou ser levantado, mas não tentarás contra teu Deus. Não, não é nem o se cair, é só o não tentarás contra teu Deus. E aí, quando Satanás tenta pela terceira vez, ele chega e fala: Mano, se você me louvar, tudo disso aqui será teu. Eu gosto pra caramba do desenho de Jesus, porque no desenho Jesus responde assim: Não é teu para que possa me dar, tá ligado? Mas na Bíblia, tá, pelo menos no livro de Mateus, tá escrito: Sai daqui, e porque está escrito também: Não louvarás ninguém senão teu Deus. Então, o que que isso traz pra gente? Cara, é muito semelhante ao que acontece em Lucas 4:41. Em Lucas 4:41, os demônios olham para Jesus e falam: "Cara, tu és o filho de Deus". E Jesus responde o quê? "Obrigado, tamo junto, é nós, parceiro". Não. Ele olha pro cara e fala: "Mano, primeiro que você cala a boca e segundo, sai desse corpo aí". O que que ele tá querendo dizer com isso? Basicamente, claro que a Bíblia ela é autoexplicativa. E autoexplicativa, mas não significa que só porque ela é autoexplicativa não dependamos de uma explicação. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês é uma interpretação que eu tive a respeito do que eu li. Eu estou tentando basicamente associar as duas coisas. Mas é porque eu acho que você pode aprender muito com o comportamento de Jesus, não só com o que ele fala. E uma das coisas que eu vejo no comportamento dele é que ele não fica argumentando em contextos em que ele não precisa. Tipo, você não perde tempo argumentando com um demônio. Irmão, é um demônio. Você vai ficar discutindo com o cara sabe mais do que você às vezes. E aqui eu obviamente estou dando só um exemplo, mas
Eu não quero me prender a isso, a esse negócio de meramente não debater, não discutir. Eu quero que você entenda e trazer para você a ideia de que muitas vezes você tá parando para conversar e perdendo teu tempo parando para conversar num contexto em que só não faz sentido, tá ligado? Num contexto em que você só não deve nada. Tipo, é só uma voz da tua cabeça. É literalmente só uma voz da tua cabeça. Claro que nesse contexto do demônio, eu atribuo esse rolê de Lucas 4:41, eu atribuo isso também a más amizades. Tem amizades que elas vão fazer questão de pôr inseguranças na tua cabeça porque elas sabem que essa insegurança te empreende. E o cara tá fazendo isso inconscientemente, tá? O cara não tá fazendo isso porque ele acredita que você é uma pessoa ruim e nem porque ele é uma pessoa ruim. Ele tá fazendo isso porque é a única forma que ele tem de interagir quando ele se sente inseguro. Então ele vai tentar diminuir as suas conquistas, ele vai tentar diminuir aquilo que você é. Cabe a você não deixar isso acontecer. Como que eu não deixo, Júlio? Ué, começa não trocando ideia com esse cara. É um bom começo. Mas, para além desse não trocar ideia com esse cara, eu acho muito relevante que você aprenda a se afastar dessas pessoas e se afastar desses pensamentos. Porque lembra que eu falei anteriormente que o pensamento era só um impulso elétrico? Eu quero que você aprenda que quando o pensamento vem, ele é como se fosse um carro. Quando um carro vem, digamos que vem um carro na avenida assim e ele te xinga. O motorista te xinga. Vai mudar alguma coisa você berrar alguma coisa de volta? Não vai. E o pior, esse carro, tu nunca mais vai ver ele ou o motorista na vida. Então, os cara passou, te xingou, foi embora. Eu vou ficar discutindo mentalmente com isso? Não. A mesma coisa acontece com o pensamento. O pensamento ativou, teve o impulso elétrico, veio, ativou a rede neural, o pensamento veio, você teve aquele pensamento, mas é como se fosse o carro passando. Eu não vou discutir. Tem um, Tem um exercício que eu recomendo que você faça. Eu ia falar isso só na Academia Polímatas, mas eu acho que vai ajudar muita gente se eu falar aqui. Embora eu quero que ajude muita gente lá dentro da Academia Polímatas, então por favor se matricula aí e ajuda a financiar o projeto. Mas o cara, ele tem aquele pensamento assim. Na verdade, vou contextualizar diferente. Um monge, uma vez, escreveu um livro chamado O Monge e o Executivo. Foi realmente o monge que escreveu? Não tenho a menor ideia, mas o nome é O Monge e o Executivo. Na verdade, provavelmente não foi. Pera aí, que agora eu fiquei curioso. Um monge e o executivo. Escritor. Escritor é complicado, né? Eu deveria ter escrito autor. James C. Hunter. Detalhes do livro. Um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um monastério. Beleza. Pai, eu sei de algo. Então, assim, esse monge, ele abandonou tudo pra viver num monastério, tá ligado? Agora ele é monge, antes ele era empresário. Mas esse cara, ele ele fala uma coisa interessante, ele fala: "O legal da meditação não é como ela faz você se sentir depois, mas é a habilidade que ela te dá de ver os seus pensamentos como se fossem carros passando numa avenida". Então, presta atenção, senta numa avenida e começa a ver os carros passar. Você não lembra quem são, você não quem estava no carro, você não lembra qual é o carro, você não lembra a placa, você não lembra a cor. O carro passou, ele só passou. Eu quero que você faça a mesma coisa com seus pensamentos em relação às suas inseguranças e comece a substituir eles por pensamentos benéficos para você. Elogios autoimpostos. Porque se você, porque vamos comigo, vamos pensar, para pensar. Por que você precisa da autorização de alguém para se elogiar? A gente criou uma cultura da modéstia, que geralmente é falsa, inclusive, que, tipo, não faz o menor sentido, tá ligado? Você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu professor, eu não preciso de você pra me elogiar, eu decido o que eu sou. Ah, Júlio, mas você tem que provar pra você na realidade. Sim, é exatamente isso que eu faço. Eu provo pra mim mesmo aquilo que eu acredito que eu sou. O problema é que quando você fica ruminando, a tendência é que você prove pra você mesmo aquilo que você não gostaria de ser. Então, cara, eu genuinamente recomendo, se você é uma pessoa que rumina muito, que tem pouco controle dos próprios pensamentos, eu recomendo que você desenvolva esse pensamento. Recomendo genuinamente que você pratique e se esforce para ter pensamentos mais sólidos em relação à realidade e pratique isso meditando e vendo seus pensamentos. Deixa o pensamento passar. O pensamento veio, deixa ele passar. Não importa quão bom ou quão ruim ele seja. Testa isso na meditação que você vai começar a controlar muito mais o teu cérebro. Valeu? É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.